Hello, welcome. I'm Kate Mackay, Associate Film Curator here at the Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, and I'm delighted to welcome you to BAMPFA's Watch From Home conversation about the beautiful film She Comes Back on Thursday with director Andre Noves Oliveira and artist, curator, and writer Leila Wiefer. This conversation is part of our streaming Spotlight, the new Brazilian cinema, presented in conjunction with Film Quarterly's just published dossier of the same name. All of the articles in this winter 2020 issue will be available free online during the run of this series, and a thanks to UC Press for that. A big thank you to B. Ruby Rich and João Luis Vieira for inspiring the series, and to Rebecca Prime and Livia Perez for their help with access to articles, screeners, and contacts. Thank you to Film Quarterly for supporting the talks that we're presenting in conjunction with the films in this series. And I hope our audience will have an opportunity to check out all the films and conversations in the new Brazilian cinema at bampfa.org. We are also thankful to our co-sponsor, UC Berkeley's Center for Latin American Studies. And finally, a heartfelt thanks to our film series sponsors, Kathy and Gary Meyer, for their very generous support of this series. And before I turn it over to them, I'd just like to say a few words of introduction of our guests. Since 2009, Andre Noves Oliveira has been partners in the production company Filmes de Plástico, along with filmmaker Gabriel Martins, Murilo Martins, and Tiago Machado Correa. His films have screened at over 400 festivals around the world and have won over 100 awards. His short films, About a Month from 2013 and Quintal from 2015, were both selected for the Cannes Film Festival, and his feature She Comes Back on Thursday from 2014, which we'll be talking about today, won a special jury prize in Buenos Aires. Long Way Home from 2018 won numerous awards at the Festival de Brasilia and was nominated for the New Auteurs Audience Award at the AFI Festival, and I hope you get a chance to check out A Long Way Home as well. Our conversant today, Leila Wiefer, is a transgender nonconforming artist, writer, and curator based here in Oakland, who through video and installation examines the performativity intrinsic into systems of belonging present in our lived experiences. The work brings together concepts of sensorial memory, abject blackness, hypersurveillance, and the erotic. Wiefer teaches in the film department at the California College of the Arts and is also a lecturer in art practice at UC Berkeley. I would also like to thank Filmes de Plástico producer Tiago Machado Correa, who served as interpreter for this conversation and who also shares valuable insights along the way. And to our audience, we miss seeing you in our Barbara Osher Theater, but we're very happy that you found us here online, and I hope you enjoy this conversation. Thanks for tuning in. You made She Comes Back on Thursday, quite some time ago. I think it was 2014, 2015. And, obviously there's growth from, one major project to the next. So I'm curious, what was the growth like from She Comes Back on Thursday to Long Way Home? What did you learn in the process of making this film? And what stylistic, aesthetic choices did you carry with you from She Comes Back on Thursday to Long Way Home? Bem, eu estava até pensando de ontem para hoje aqui e acho que uma das coisas que mudou, acho que é uma conversa que eu tive com o Gabriel, o montador, né? Sobre a duração dos planos, né? Mesmo o temporada tendo a duração dos planos um pouco mais estendida, o Elval está na quinta, acho que tem um pouco mais, e o Gabriel, como foi o montador dos dois filmes,
deu toque, né, nessa questão das opções para montagem, assim, né? Como um plano era muito longo e a gente teve pouca opção de montagem na Volta na Quinta e no temporada que passou de uma opção de plano, digamos assim, geralmente passou para 2 ou 3, assim, né. E acho que uma das coisas que ajudou nesse processo foi um curta que a gente filmou, antes, né, que é o Quintal, assim, que foi como um experimento, assim, nesse sentido de montagem e de direção também. Mas uma coisa também que acho que tem a ver com a adoração dos planos, mas não tanto assim, mas que foi importante de aprender, de analisar, assim, é, é a improvisação, né, dos atores, né, de quem atua, assim, né. Na Eu Volto na Quinta, acho que era tudo muito solto e algumas cenas eu tinha noção como seria só o início da conversa, o início dos diálogos. E no temporada eu quis meio que ter uma segurança maior, e isso nos ensaios, assim, do que seria dito, e como seria dito, assim. You are one of the main characters in this film. She comes back on Thursday. What was your decision around including yourself as an actor? Did you intentionally write yourself into the script? I mean, your whole family is in there. So, did you write it specifically to the characteristics of your family members and yourself specifically? Desde o início, né, acho que é bom, voltar, assim, no início dessa questão do filme ser antes um projeto de curta-metragem, né, e no roteiro de curta-metragem tinha, como a intenção principal, assim, da história, focar somente no casal, né, no caso da minha mãe e do meu pai. E que é inspirado neles, mas não é uma história real e tal. Mas aí, como eu fui pensando, posteriormente, assim, no filme como um longa-metragem, aí eu comecei a incluir, né, eu e meu irmão, assim, e posteriormente a namorada do meu irmão na época, minha namorada na época e tal. E eu achei que fazia sentido e tem um curta também nesse processo, anterior, né, que é o Pouco Mais de um Mês, que é um curta que eu atuo com minha ex-namorada, que é a que está no filme e tal, e eu decidi isso. E a gente tem meio mania, assim, da filme de plástico, assim, na nossa turma, de nos colocar no filme, mesmo menos o Ti, né. E aí, eu senti como algo natural, assim, que deveria acontecer, assim, né, dentro do filme. Yeah, that's very interesting because there's a tenderness in each of the relationships that kind of speaks to, uh, I guess, the actual relationships present between all of the characters. Even in the more tense moments, you can feel that there is like a genuineness in the ways that they communicate with each other. Is this the way, like the way that the script was written, is this how you experience your relationships with your family? I know you say it's not real or wasn't exacting to your actual family story, but how did those relationships influence the way you wrote the characters? Bem, eu participei de um debate de um cineclube, de uma montadora muito importante, daqui, eh, e chamada Cristina Amaral, e ela, pediu para debater o Eu Volto na Quinta, assim, e foi interessante que isso foi alguns meses atrás, e pensar que o filme é de 2014, e pensar que já tinha um tempo que eu não debatia ele já, assim,
e eu comecei a pensar em várias coisas, assim, que na verdade, assim, olhando na internet, assim, eu vejo que as pessoas, por mais que a gente insista, nós da produtora, a gente insista que a gente coloca lá a ficção, é uma ficção e tal. Tem muito lugar, assim, tipo Letterboxd e tal, que coloca lá documentário e tal. E aí eu comecei a analisar isso, que era uma coisa que meio que eu ficava assim, né? Eu falei assim, não, mas não é e tal. Mas eu acho que nesses anos para cá, assim, como tem um certo distanciamento agora do filme, às vezes eu tendo a achar assim, pensar, tudo bem, tipo assim, me dou por vencido às vezes, assim, de falar assim, não, tudo bem, é um documentário mesmo, assim. Por mais que eu vejo ele como uma ficção, mas acho que eu entendo melhor, assim, as pessoas acharem isso, assim. Acho que suas perguntas são muito pertinentes, assim, e muito sensíveis, assim, de adentrar em algumas coisas que são difíceis de perguntar, de ter essas ideias de pergunta, assim, e são boas de responder também, assim. Eu agradeço muito pelas perguntas. E eu acho que dentro disso, assim, eu acabo começando a olhar mais como um documentário e vejo que essas relações têm uma profundidade muito grande dentro do filme. Acho que tanto pela questão também de da gente ter tomado cuidado ao máximo, assim, de colocar uma certa liberdade e uma certa segurança para as pessoas que não tinham atuado ainda, assim, digo, principalmente minha família, assim, né, e tal. Muito bem o que é ficção, o que é documentário, mas me impressiona, assim, um pouco no sentido de ver, assim, depois do filme, é, essa continuação dos fatos dos personagens do filme que aí voltam à vida real, assim, né? No caso, o fato da minha mãe ter falecido depois do filme, o fato de algumas coisas ter acontecido, tipo o fim do relacionamento com minha ex-esposa e tal. Então, para mim, acho que é um processo meio estranho, assim, de falar, assim, mesmo, e por isso que eu acho que chego numa conclusão, assim, de entender dessa coisa do documentário que as pessoas falam, assim, de entender melhor, assim. Eu acho muito importante, como o Ti colocou, assim, falar que Eu Volto na Quinta, mesmo sendo um filme pequeno, é, eu acho que tem algo de muito especial, assim, para nós da Filme de Plástico, enquanto filme, enquanto questão de atuação, assim, que a gente preza muito, de perceber que tanto meu pai, minha mãe e meu irmão continuaram a atuar depois do filme, né? Foi um passo muito importante, assim, o filme em si, assim, né? E isso mudou a relação da família no geral, assim, né? Relação de convivência, eu, meu irmão com meu pai, né? O fim da vida da minha mãe, o tanto que isso mudou em termos dela, significado de vida mesmo, significado de viver mesmo, então. That's so interesting that people blur the line between what's real and what's fiction, right? I feel like that happens often. But it sounds like there was a lot of personal growth, both in the film. Obviously, we see the characters like discover themselves and grow in that way, but there's a lot of growth in reality as well. And that makes me think about this reference of climbing that I feel is very present in the film. His brother in the film, Renato, um, is there's a scene where he is working on a construction site, and there is this like extremely long incline that we see, and it's a long shot where he's climbing up the stairs.
of this construction site. And I'm curious, like, I see a lot of references to climbing in both in this film and in Long Way Home. So what meaning lies in that metaphor of climbing in regards to the characters in the film? And what are you saying something about the larger narrative of the people in Minas Gerais or of Black Brazilians? And there's also a fear of heights, of elevation, and that theme of climbing and then the fear of heights all ties in together very beautifully. So where does that originate? Eu acho que tanto os dois tipos de trabalho, né, do Renato no Ela Volta na Quinta e da Juliana no Combate à Endemia no Temporada, vem muito de experiências pessoais, assim, né, não só minhas, assim, mas o meu irmão trabalhava com isso, né, ele tinha saído do trabalho há pouco tempo e ele falava muito dessa questão do medo de altura, assim, né? E eu já tive situações assim de ter que subir em escadas quando eu trabalhava no combate a endemias. Então, eu não vejo como uma metáfora ou alguma coisa consciente, não. Assim. Mas pensando bem, assim, é interessante analisar, assim, né? Porque eu acho que não tem uma coisa lógica, assim, né? Eu foi igual recentemente não, já tem um tempo já, me falaram que o El Volta aqui tinha muita cena de cama, né? De pessoas deitadas na cama. E eu nunca tinha pensado nisso, assim. Até a pessoa ter me falado, assim. Então, mas eu acho que tem uma coisa relacionada aos personagens negros que eu acho que eu tinha pensado isso principalmente na cena da Volta na Quinta, onde meu pai trabalha na empresa, né, de geladeira e fogão, que é o ato político de se colocar um personagem negro trabalhando, né? Sendo que se opõe a muitos filmes, principalmente brasileiros, onde os personagens negros estão em outra situação e ou envolvidos com drogas ou violência de vários tipos, né? Another element that I feel is very present, and I wonder if you've thought of this as well, but solitude, the idea that solitude is very present and the characters are often discovering themselves in their time alone, rather than, or I would say in addition to, in relation with other people. But it seems like there's an internal growth process that's really important for us to see and witness as viewers. So why do you write that into the stories? What is the importance there for you in solitude? Mas é interessante, assim, como eu fui descobrindo aos poucos essa questão que se tratava de um filme de família, sobre uma família, e que em nenhum momento a gente via a família toda junta, né? Que acho que tinha a ver com o processo todo da narrativa, né? De uma família meio que em desconstrução mesmo, assim, literalmente. Eu acho que de personagens sozinhos, assim, de reflexão, assim, isso foi algo inconsciente também, né? Eu acho que em alguns momentos, assim, por exemplo, quando o Renato está no lago lá, nadando e tal, e fica sozinho um tempo, assim, aquilo foi meio que uma construção de algo que vinha na cena para frente, assim, né, da conversa dele e tal com a esposa, mas acho que parte dessa solidão dos personagens, assim, foi algo meio inconsciente, né, mas
por exemplo, algo bem direto, assim, né? Focado nessa questão da solidão e do pensamento dos personagens, foi quando a personagem da minha mãe vai para Aparecida do Norte e meu pai fica sozinho, né, e tal. Então, eu acho que meio que misturou assim coisas que eu tinha realmente pensado e coisas que eu não havia pensado e que eu fui me dar conta depois, né? Certo. Eu acho que tanto a cena do meu pai cantando no carro quanto da Juliana no final, eu acho que remete muito à continuação da vida mesmo, né? Um movimento assim de continuação assim das coisas e tal, né? Eu acho que talvez de metáfora assim nesse sentido, não sei se cabe muito na cena onde meu irmão está dirigindo, trabalhando, né? Mas acho que acho por ser uma apresentação também, né, do personagem e tal. Mas nessas outras duas cenas eu acredito que tem essa conotação assim de continuação da vida. E apesar do Ela Volta na Quinta ser quase que inteiramente assim influenciado pelo Charles Burnet, assim, o Matador de Ovelhas, o filme todo é um filme que tem uma influência muito, mas muito grande mesmo no Eu Volto na Quinta, até chega ser algo que de tentar imitar mesmo as cenas assim do filme, assim, e ter momentos que no roteiro eu colocava momentos matador de ovelhas, assim, que tem a entrada da trilha, uma montagem e tal, como tem no filme, né? Apesar de ter isso, acho que não posso negar assim, a influência do Abbas Kiarostami, né? No filme, essa coisa da relação com os carros e tal, e até não só a relação com o carro mesmo, mas com o ônibus mesmo, todo o jeito de, de transporte assim, e essa perspectiva mesmo, né, desse tipo de plano mesmo no carro e tal, que é algo que chama muita atenção nos filmes dele, assim. I love how strong the references are, and I'm really glad that you brought it up because the film. All of your films are incredibly poetic, and I would say the way that you structure narratives is very similar to, or in the direct lineage of the transcendentalist filmmakers. So there are obvious references like Bresson and Abbas Kiarostami, but even more contemporary filmmakers like Kelly Reichardt and Hong Sang-soo. So I see all of these references very present in your film. So I'm curious, like Burnett, I think on top of Killer Sheep, I see references to his short film Several Friends, where the characters are all gathered and they're talking about something and they're very present in this singular moment. And there are all of these conversations that are extremely quotidian, right? So like characters talking about catching scorpions underneath the trash, or the way that you introduce digital media and social media in this very matter-of-fact way. Um, why is it important to show us these moments, and how have these references shaped the ways that you structure your narratives? Bem, a coisa do cotidiano é algo, acho que acho que dentro dos filmes que eu geralmente coloco como influência, assim, eu costumo perseguir muito a coisa do clima, assim, do filme, sabe? Eu não entendo muito bem como que é isso, como eu defino isso dentro da minha cabeça, mas assim como a cena do temporada, que eu falei da cena do Caçavetes, assim, eu gosto muito de perseguir o clima, assim, sabe?
Então, por isso que vem essas influências, assim. Eu vejo filmes, assim, que tem essa coisa do sensível e de uma certa ordenação de um cotidiano, assim, e eu fico encantado, assim, sabe? E acabo que isso me persegue muito, assim, é uma das coisas que eu mais quero fazer, assim, chegar no mínimo da percepção das coisas, assim, sabe? E isso que eu busco, assim, nos filmes. Tentando lembrar os filmes, assim, que me influenciaram, mas acho que filmes que talvez vão influenciar para próximos filmes, assim, sabe? Que tem essa coisa tanto do cotidiano presente, de alguma forma, e tem uma coisa do clima que eu acho encantador, assim, que eu penso assim, nossa, parece que essas pessoas, esses diretores viveram aquilo de certa forma, assim, sabe? E acabo passando isso para a película, assim, para o filme, assim. Dois filmes que eu vi recentemente, um eu revi, né? E outro eu vi recentemente, foi até dica do Tia, assim, que é o último filme da Kelly Reichardt, o First Call, e o último filme de ficção do Kiarostami, né? Eu acho que um Alguém Apaixonado, que eu acho que tem essa coisa, assim, que eu tento buscar, até fazer com a mão, assim, sabe? Mas é que são coisas muito difíceis, assim, de colocar na tela, sabe? Parece que esses dois diretores, essa diretora e diretor, parece que conseguem uma coisa que é muito difícil, assim, sabe? E eu busco muito isso, assim. Que eu tinha falado do filme do Charles Burnet, eu estou tentando lembrar aqui, não sei qual se é exatamente esse, mas eu lembro de ter assistido na mostra aqui do retrospectivo de Charles Burnet um filme que não tem na internet, não tem em outro lugar, assim, e que é um filme de um catador de lixo em Los Angeles, que é um filme preto e branco, assim. Não sei se é esse que ela está falando, mas é um filme que me marcou muito também, me influencia, e que eu sou doido para assistir de novo, assim. Yeah, there are a lot of similarities shared with those filmmakers. I mean, I agree with the Ozu reference as well. I mean, there are these really profound moments that you find only in these static camera shots. Um, I felt as though I was one among the characters when I was watching both of the films. I feel like you present stories in such a way that allow the viewers to be passive observers with these long takes, and we're really living in the landscape. So I'm curious. There are children above me drumming. Sorry. I'm curious. How would you describe the way that you shape time in your films? Eu acho que essa questão do tempo, assim, sabe? É, acho que é uma vontade muito grande das pessoas terem conhecimento das conversas e tal, e ter tempo para isso, assim, sabe? Ter tempo para escutar, né? Para parar para escutar e tal. E ter um respeito pelos diálogos também, assim, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de escrever assim, na vida, assim, né? Dentro da questão do roteiro. Eu acho que o tempo, acho que é um respeito para os diálogos e um respeito para o silêncio, assim, sabe? Acho que no geral, assim. So there in she comes back in the film, she comes back on Thursday. The thing that struck me almost immediately was the ways that you incorporate light into the film. Like there's the opening scene of the woman or your mother looking out of the window, searching in or observing,
and then there's this light that is coming in that's silhouetting her, but then we see also scenes of you. I'm going to reference the bed scenes because those are very frequent, but there's the scenes of your mother and father in bed, and they're speaking with the lights off. And there are shots of your father like striking a match or turning lamps on and off. And it really reminded me of Chantal Ackerman's Jean Dillman, where there are lots of lights within the room that are going on and off, and those almost become a character of the film. So how do you use light as a symbolic reference and narrative tool? Bem, o, é, essa, essa busca do filme, no caso minha, assim, de todo mundo, assim, por algo mais naturalista, me fez pensar que a luz também poderia seguir isso no sentido assim, se está apagado, realmente a gente não vê nada no quarto, assim, né? No caso. E aí, eu acho que pela questão mais realista da coisa, assim, eu achei que cabia, assim, né, nesse sentido, assim, de ter uma... que eu acho que vem do incômodo também, pode ser meio bobo de principalmente novelas, assim, onde se apaga a luz, mas parece que tem um HMI, assim, ligado, meio no escuro, assim, e tal. Mas aí por isso que eu optei por essa coisa da penumbra. Eu não assisti esse filme da Chantal, mas me deu vontade de assistir agora. Mas acho que vem muito dessa coisa naturalista do que o Gabriel leva para o filme, também assim de lâmpadas mais usuais assim do dia a dia, assim, né? Mas é isso, eu acho que em alguns momentos, principalmente nessa questão da penumbra, tem um pensamento, mas, por exemplo, essa coisa do meu pai acender o fósforo, né, no quartinho, acho que é mais no sentido de uma cena de passagem e de ter algo visual na intenção de ser interessante, com poucos recursos, assim, né? E acho que tem a ver com a gente conhecer mais a casa também e o personagem. So I have two final questions. One question is about the ways that you do introduce technology. There's a scene where the characters are watching YouTube, which I think is so fascinating. And there are lots of scenes with your characters on cell phones where the cell phone is almost the person that they're speaking to rather than the person on the other line, because we never see the person who is on the other side of the cell phone. We only see the object itself. Similarly to YouTube, I think the us watching YouTube on this screen with the characters allows for the TV and that interface to become a character as well. So how do you think about your integration of technology and media? A cena do YouTube foi engraçada assim, do jeito que a gente fez, que na verdade não tinha nada disso no roteiro e momentos antes de ser filmado, assim, né? Então, eu fui descobrindo aos poucos assim essa coisa da tecnologia entrando no filme, mas acho que a partir da cena do YouTube que eu entendi mais assim o papel da tecnologia no filme, assim. Eu não foi uma coisa pensada também, assim, muito. Eu acho que talvez na filmagem eu comecei a entender isso,
Acho que, mas também não foi algo muito pensado antes da filmagem, não. And also, I was thinking, just as you were talking, it reminded me of the way that Olivier Assayas uses phones and technology in his films. I don't know if you've watched his films, but I think it would be another thing to add to your, I guess, repertoire or your knowledge of films. Okay, my last question here is very simple, but I'm curious, do you remember the first film that you saw that made you want to direct and write? E passou um especial, uma retrospectiva que passava de madrugada, que era o Corujão, né? Que passou a retrospectiva do Spike Lee, certo? E eu lembro de ter assistido 2 filmes que me marcaram muito, assim. Eu assisti, acho que todos da, da retrospectiva, mas tem 2 filmes que marcaram muito, que é o Garota 6 e o Faça a Coisa Certa, sabe? Então, eu, eu, eu acho que, para mim, foi antes de uma cinefilia maior, assim, e foi muita influência do meu irmão, mas eu acho que esses 2 filmes, assim, me marcaram bastante, assim, para o entendimento do que é o cinema, assim, principalmente que é o cinema negro, assim. Não sei se é exatamente nesse momento que eu decidi ser... ajudou bastante. I think for a lot of Black filmmakers, myself included, Spike Lee is that person, right? He showed us that, we could have Black faces and Black bodies on screen in a way that didn't feel violent or negative in any way. It's almost just showing Blackness as this is a normal part of life, which it is. So I totally understand that reference and love that. Anyway, thank you all. Thank you for the great questions. Thank you very much for the sensibility, and thank you very much. Thank you for the great answers. I think we all should probably watch movies together.